Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o vitiligo. O que é essa doença vitiligo? Quem acomete? Quem é mais comum de aparecer no consultório no dia a dia? O que a gente mais vê nessa doença vitiligo? Quantas pessoas da população em geral ela acomete? Então, esses são os assuntos. Da onde que ela surgiu? Por que ela veio? Esses são assuntos em relação ao vitiligo. O vitiligo é mais uma dermatose de problema mundial e o vitiligo ele acomete 1% da população geral. Então é um número muito grande. Parece pouco, mas é em larga escala um número bastante grande. Quase 25% a 28% dos casos eles acometem crianças em torno de menos de 12 anos de idade. E a grande maioria se manifesta antes dos 40 anos de idade. Então o que acontece? O vitiligo ele é uma doença que tem algumas teorias em relação ao aparecimento da doença do vitiligo. Entre elas, nós temos a teoria do neuropeptídeo, em que seria uma via neurológica na divisão em relação à parte ali do sistema nervoso, em que dividiria algumas células e eles se dividiriam e aí formaria uma lesão mais acrômica, que é sem pigmento, sem cor. E aí estaria estabelecida a doença. A outra teoria bastante aceita, o que mais a gente tem aceitado, é a origem autoimunológica do problema. O que seria essa alteração imunológica desse problema? O que seria? Seria então você ter na própria lesão branca do vitiligo, naquela placa branca, a gente teria algumas células naquela própria placa que não teria pigmento por conta de processo inflamatório celular dentro daquela lesão branca. A gente diz aquela placa que ela é totalmente acrômica. Então ela fica uma placa, parece uma placa, mas como não é elevada, nós chamamos de mácula. Então uma mácula acrômica e geralmente ela acomete o vitiligo. Geralmente ele é simétrico, então se tem numa axila, tem na outra, tem do lado do rosto, pode ter no outro. Se tem numa mão, tem na outra, no punho, né? na região dos pés, enfim. E o vitiligo ele pode ter várias apresentações que a gente vai ver na sequência. Então essas teorias que a gente vê bastante são muito comuns relacionadas a esse estresse basicamente oxidativo. Ele levaria a essas lesões celulares e aí as máculas ficariam todas esbranquiçadas. O que acontece, pessoal? A bem da verdade é que a teoria que a gente mais gosta, mais aceita, é a autoimune. Tanto é que investigações de trabalhos científicos dentro daquela placa esbranquiçada, daquela lesão branca, elas mostraram células, interleucinas e apresentadores celulares que eles têm total origem imunológica. Então, realmente é o que a gente acredita mais, é que seja de origem imunológica. Os trabalhos têm se curvado mais para frente a esta via, para esse caminho. O vitiligo tem algumas apresentações, que é importante que vocês saibam. Então nós temos a apresentação do vitiligo, que é uma apresentação que ela só pega a região da face, olhos geralmente, canto dos olhos, canto do nariz, né, ao redor do nariz, ao redor da boca. E tem também o vitiligo, que além de pegar a face mais localizada e facial, ele também gosta de pegar as áreas localizadas nas axilas. Então nas axilas a gente também vê esse tipo de vitiligo localizado. Nós também vemos um vitiligo que ele acomete muito a região genital. Tanto em homens quanto mulheres, pode acometer a região genital. Nas mulheres a gente tem que tomar cuidado que há outras lesões, né, que são bem semelhantes clinicamente ao vitiligo, mas não são vitiligos. Por isso que muitas vezes a gente até recorre a uma biópsia, a tirar um fragmento da pele para mandar para análise, para então comprovar
essa alteração que a gente observa no exame anatomopatológico, dessas alterações favoráveis, então, ao diagnóstico do vitiligo. Além disso, o vitiligo pode seguir um segmento em que parece uma linha, assim, por exemplo, no braço, uma linha no braço, né, de cada lado, ou nas costas, enfim, do paciente, que é uma linha que fica igual uma estria, mas ela é branca. E o vitiligo ele pode ser universal, então você pode ter um vitiligo completamente no corpo inteiro do paciente, que são aqueles quadros que você, fora do Brasil, está até autorizado a despigmentar o paciente, mas aqui no Brasil não. O que acontece? Esses vitiligos localizados, segmentares, que pode ter no corpo todo, ou genitais, ou só faciais, enfim, todas essas alterações caminharam mais para um lado autoimune. E aí tem alguns exames que nós acabamos por pedir também para completar essa investigação do paciente com vitiligo. Então esses exames são geralmente exames de sangue. Nós podemos fazer o exame também da biópsia, como eu falei agora há pouco, mas também podemos recorrer ao exame de sangue, que é muito importante para investigar várias características que podem também estar concomitantes, ou seja, estarem juntos com esse diagnóstico do vitiligo. Por exemplo, um diabetes, que é uma desregulação imunológica também. A gente pode ter essa desregulação imunológica endócrina, que é o diabetes, e também ter uma tireoidopatia, que é uma doença da glândula tireoide. Nós podemos também ter uma hipovitaminose relacionada, que pode piorar ou agravar esses quadros de vitiligo. Então nós podemos ter anticorpos que atacam a glândula tireoide. Nós podemos ter outros tipos de desregulação imunológica, como doenças do intestino, doenças da tireoide e doenças relacionadas a distúrbios metabólicos que também nos leve à desregulação imunológica do vitiligo. Então vocês vejam quantas coisas que nós podemos ter que pode acometer o paciente com esse quadro, que é uma preocupação, é um sofrimento. Você veja, este quadro ele é muito comum também em crianças, como eu falei, cerca de 25% aí, né, 28% desses quadros acometem crianças. Abrem um quadro quando a criança tem por volta ali de até 10, 12 anos de idade, na primeira década de vida. O que acontece? Os pais ficam desesperados, ficam preocupados, e com isto se faz necessário um posicionamento em relação ao quadro do paciente do vitiligo, para que possa então ser bastante esclarecedor o médico em relação aos pais e até a criança, que muitas vezes já entende muita coisa com essa idade. Então o que a gente faz? No meu consultório, por exemplo, eu sigo, o meu protocolo é bastante personalizado para cada paciente. Tem pacientes que a gente até pode operar, fazer uma cirurgia em pacientes com vitiligo, em que eu tiro uma parte da pele de um local e transplanto então para o lugar que não tem nenhuma pele do vitiligo. Tem resultados para pacientes, claro, selecionados e para vitiligo localizado, com a doença já estabilizada e sem a evolução, tem bons resultados. Também essa técnica. Há pacientes no meu consultório que gostam bastante. Então a gente também faz essa técnica. Além disso, a documentação muitas vezes do paciente com vitiligo é bastante importante, porque a gente consegue, com esta documentação do paciente com vitiligo, explicar melhor para a família, documentar a lesão, para a criança guardar junto com a família naquela pasta, aquela pasta daquele relatório médico, e fica fazendo parte da história da criança, ou daquele adolescente, ou daquele adulto jovem, uma vez que a doença geralmente aparece até os 40 anos de idade. Mas também não é impossível aparecer numa idade mais velha. Então, assim, essas características são bastante interessantes e bastante importantes de esclarecer para vocês em relação ao vitiligo. Que o vitiligo é uma doença, então, que a gente considera ela mais autoimunidade, que ela afeta uma criançada em quase 30%, até 12 anos, que pode aparecer geralmente em adultos jovens mais até os 40 anos, é mais comum. Com essa doença implicada, ela pode ser universal, pegar todo o corpo, ela pode ser localizada, pegando genital, ou pegando face, ou pegando ambos, só axilar,
ao redor das áreas que nós temos mais orifícios. Então, todos esses assuntos são importantes. Em relação a tratamento, tem acompanhamento dermatológico, acompanhamento médico especializado, e nós fazemos todos esses acompanhamentos com o maior prazer para vocês. Um grande abraço para vocês, ótimos dias aí, e vamos acompanhar, vamos cuidar da saúde, que vale a pena investir em você. Vem comigo e me